para a precarização do trabalho. Então, é uma reflexão também. Na hora de mexer na legislação, que brecha que a gente vai estar abrindo também. Talvez vai precarizar mais ainda. Bom, a gente vai responder essas duas perguntas, depois abre outro bloco. Sigue, pode ser? Pode ser. Eu não sou nenhum especialista em questão de legislação, mas vou dar alguns pitacos aqui. Né? Sobre a questão da gente pensar na formalização como microempresa e isso enfraquecer a luta pela cooperativa, pelo formato cooperativo, pelo formato solidário, eu acho o seguinte, acho que a gente não pode abdicar da luta por uma forma jurídica que contemple os princípios da economia solidária, seja essa forma do cooperativismo, ou outra forma nova, ou então até assim, a gente discutiu lá com a advogada da incubadora, ela apresentou para a gente algumas legislações, acho que, se não me engano, na Itália, que existem as cooperativas tradicionais e as cooperativas predominantemente mutuais. Esse poderia ser um caminho, talvez, de diferenciar as cooperativas de economia solidária e as cooperativas patronais, por assim dizer. Mas eu acho que, por outro lado, a gente tem que procurar soluções para os empreendimentos pequenos, que não têm 20 pessoas e que não podem esperar essa questão da legislação e sobreviver na informalidade. Eu acho que a gente procurar garantir formas que garantam juridicamente a autogestão dentro da legislação da microempresa, enquanto tática mesmo de imediato para a questão dos empreendimentos com quais a gente está trabalhando, eu acho que é importante que a gente faça isso. Acho que, se o empreendimento for organizado de forma autogestionária, se ainda a gente conseguir garantir isso juridicamente no empreendimento, acho que esse é o ponto principal, assim, mais do que uma ou outra forma jurídica, um nome de cooperativa que ele pode ter. Sobre a questão da Isabelle, se as empresas podem se aproveitar de uma legislação para as cooperativas, acho que é esse o grande dilema na hora de construir essa legislação mesmo, né? Acho que muitos dos projetos de lei que tem hoje em dia, eles tentam dar conta de solucionar essa questão, de, por meio dos projetos de lei, achar instrumentos que diferenciem as cooperativas da economia solidária e as coopergatos, né? Como fazer isso é uma grande questão, né? Como se garante juridicamente ou em alguma estrutura formal a autogestão, a democracia, né? É bem difícil, mas eu acho que a gente tem o desafio de, ao mesmo tempo, conseguir uma lei que privilegie os empreendimentos dos trabalhadores e que não permita que os empresários se aproveitem desse privilégio para precarizar ainda mais as relações de trabalho. Então, a gente está sempre andando nessa corda bamba mesmo. Assim. Eu começo pelo fim, né? Pelo que o Sig falou. O principal não é a lei nesse caso, é o cumprimento da lei. Não adianta a gente tentar botar na lei mecanismos para evitar que as empresas montem as coopergatos, né? Empresas não, universidades também, né? Quando terceirizam por cooperativas que não são cooperativas, né? Que está havendo exploração do trabalho e conseguem com isso um valor mais baixo pela redução dos encargos trabalhistas ou por intermediação de mão de obra. Isso se dá muito mais por uma fiscalização do que significa uma cooperativa de fato. E isso tem que se dar, e existem indicativos, né? Vale a pena vocês olharem a proposta construída pelo Leonardo Egito, que é um advogado lá no Rio de Janeiro, que é a ideia de balanço social cooperativo, que permite você ter indicadores de democracia interna, de autogestão, e perceber claramente quando você tem uma coopergato. Não é muito difícil você perceber uma coopergato, a gente percebe rapidamente, né? Isso traz um debate delicado. O debate, por exemplo, das cooperativas de trabalho, que é onde está, digamos, o cerne dessas dificuldades, porque o movimento cooperativista, no geral, ele vem das cooperativas da agricultura, né? Do grande agronegócio. E essas de serviços são novidades, que estão conflitos internos na própria OCB, entre o movimento recente de cooperativas de trabalho e as cooperativas dos agrobusiness lá. Então, a gente tem que tomar cuidado que no campo das cooperativas de trabalho
tem uma proposta que é muito polêmica e que não é resolvida internamente ao movimento de economia solidária, que é tentar inserir na lei das cooperativas de trabalho a garantia dos direitos trabalhistas dos próprios cooperados. Isso é por uma demanda do Ministério Público, né, que quer facilitar por isso aí a forma de se trabalhar. É um desespero que o Ministério Público tem, porque isso tem feito com que cooperativas não consigam participar de licitações. O problema dessa proposta é que ela está partindo do pressuposto de que a cooperativa é uma Coopergato, porque ninguém, em sua sã e plena consciência, quer se autoexplorar. Ninguém deseja se precarizar quando está no processo realmente autogestionário e democrático de tomada de decisões. Vai querer garantir as férias, vai querer até muito mais do que numa empresa, até muito mais do que a CLT. As férias da mulher e do homem durante a questão pós-gravidez e assim por diante. A gente tem exemplos concretos no Brasil em que cooperativas, na verdade, estão dando direitos muito maiores, porque eles são muito menos burocráticos e de confiança mútua com relação ao que acontece, constituição de fundos e tudo mais. Isso custa. Isso custa. Então, dizer que vai haver uma vantagem comparativa das cooperativas porque elas têm menos encargos sociais no processo licitatório está partindo do pressuposto de que a cooperativa que vai entrar é uma Coopergato. Então, você não está indo pela via que tinha que ir. A via de verificar se aquela cooperativa que está entrando numa licitação é uma cooperativa de fato, ou se ela tem por trás um manda-chuva. É aí que está o caminho para poder trabalhar, e não numa legislação que possa enforcar os processos criativos de construção de autogestão e garantia de direitos, né? A questão que foi colocada de microempresas, das empresas se aproveitarem do nosso processo de lei, que foi colocado pela Isabelle, eu não vejo nenhum problema. Elas já ganham tanto que, se a gente conseguisse pelo menos estar em pé de igualdade, eu tenho certeza que a economia solidária ia trazer problemas para esse capitalismo de um tanto, que ia ser um processo em derrocada, porque nós temos outro nível de sustentabilidade. A gente tem um nível de vinculação com a comunidade, de relação mais humana nos processos de produção, que é um nível de sustentabilidade muito melhor do que qualquer empresa, em termos de capacidade de estar no mercado, se tiver condições iguais. Então, mesmo que a gente tivesse em condições iguais com as empresas, ou seja, não fosse favorecido, a gente já estaria... Imagina se nossos empreendimentos pudessem ter o espaço gratuito, sem pagar água, nem luz, e poderem receber um recurso do BNDES de 1 milhão para poder pagar em 15 anos, carência de 15 anos, para poder pagar com juros a 0,1% ao ano. Isso a Ford tem. E os nossos empreendimentos têm? Não tem. Se a gente tiver, a gente bomba, gente. Se a gente, nessa situação, a gente tem uma taxa de sobrevivência muito maior do que as microempresas convencionais do Sebrae, significa que, mesmo em condições adversas, a gente está conseguindo sobreviver porque existem outros elementos que estão ligando aquele grupo, né? Então, acho que é bom a gente ter essa clareza, essa tranquilidade na luta. Essa questão da microempresa é um debate riquíssimo, viu, Jacó? Eu acho um debate riquíssimo. Eu acho que o SIG conseguiu responder bem. Tem que trabalhar nas duas frentes. É a mesma coisa com a comercialização. A gente tem que trabalhar nas duas frentes, por dentro e por fora. Porque a gente também não pode, por questão de princípios, deixar o pessoal morrendo. Mas também não pode perder a perspectiva política de que lembrar que a microempresa é construída na perspectiva do empreendedorismo, é uma ferramenta do próprio capitalismo. Isso é importante ficar claro. Agora, a gente tem que saber usar táticas. Os índios usam, por exemplo, a formação universitária de doutorado e tudo mais, foi uma tática que eles utilizaram de mandar alguns membros, que são esses missionários, entre aspas, porque com isso eles se tornam elementos de luta importantes. E a gente também pode pensar na microempresa como uma ferramenta nesse processo enquanto a gente está lutando com as cooperativas. Nós não abrimos mão das cooperativas. Esse é o grande embate que a gente tem que conceber. Mas a gente tem que pensar que uma marca da economia solidária é que ela tem o dia a dia econômico. Essa é a característica da economia solidária, gente. Ela tem que, no final do mês, eu não sei, quem aqui faz parte de um empreendimento de economia solidária sabe que no final do mês vai ter a conta. Existe o tal do custo fixo. E na universidade o custo fixo vem pelo orçamento. Mas no empreendimento vem de acordo com a própria atividade econômica deles. Então, assim, existe uma coisa de sobrevivência diária que não dá para abrir mão, gente. Eu acho que isso aí é real. Então, a microempresa, nesse sentido, se coloca como uma alternativa interessante. Qualquer um que faz uma análise de viabilidade sabe que uma pequena cooperativa paga impostos do nível de média para grande empresa. Então, se a cooperativa ela é pequena e frágil, ela é inviável economicamente. É um erro técnico de formação, de incubação, você estimular que o grupo monte uma cooperativa. Você está enforcando aquele grupo. Isso é perigosíssimo na empolgação
de princípios de querer que faça cooperativa, a carga tributária de cooperativas de pequeno porte, ela é muito grande. Cooperativas já de porte médio, elas são tranquilas para se trabalhar, mas cooperativas de pequeno porte são muito difíceis de você consolidar, em muitos casos inviáveis economicamente. Quem tiver perguntas, por favor, se puder já vir aqui para frente. Olá, eu sou Denizar, da incubadora da USP. Eu queria propor uma questão, tanto para o Daniel quanto para o SIG. Hoje, a participação das incubadoras nos fóruns, e aí acho que eu estou falando um pouco da experiência da incubadora da USP na participação do Fórum Municipal e Paulista, ela é representativa. E a gente tem uma dificuldade grande, eu não sei se é uma dificuldade só da incubadora da USP ou se é geral, no sentido da representação, que é como essas discussões elas são levadas dentro da incubadora, ou como a gente consegue ter um acúmulo dentro da incubadora para que a discussão não caia no que o Daniel falou, da gente ter um espontaneísmo autogestionado. Como construir das incubadoras essa discussão, e um outro ponto, como superar o desafio de que as pessoas que estão participando dos fóruns, elas têm um acúmulo nas discussões, no histórico todo. E, pelo menos lá para a USP, o que parece para a gente é que é muito difícil os formadores que não têm essa participação tenham uma noção exata de como o movimento se articula na prática. Então, quem são seus atores, e que eu acho que isso influencia diretamente no trabalho que a gente faz. Oi, eu sou Ana Gabriela, da USP também, está vindo em bloco aqui, né? Então, o que eu queria dizer é o seguinte, eu tive contato com algumas políticas públicas de economia solidária, né? Eu fiquei sabendo, não estava na época na incubadora da USP, mas da Oportunidade Solidária, por exemplo, que era uma política pública bastante limitante, assim, no sentido de realmente fomentar empreendimentos de economia solidária. E, recentemente, também tive contato com o Brasil Local, que foi uma política pública que está sendo agora reestruturada, né? Vai ter uma nova versão. Enfim, eram políticas públicas bastante limitantes, e o próprio Brasil Local acho que feriu princípios básicos da economia solidária, né? Tipo, não pagar os agentes e tal, e tudo isso. Eu queria saber como é que é o posicionamento dos fóruns em relação a essas políticas públicas, né? E principalmente do Fórum Brasileiro. Acho que do Fórum Paulista eu sei um pouco. Como é que é isso? Acontece em outros estados e tal, e como que o Fórum Brasileiro se posiciona e enxerga principalmente os impactos para o próprio movimento dessas políticas públicas. Eu sou a Lígia, da USP também. Vou tentar organizar o pensamento aqui. Passando um pouquinho, eu queria falar um pouquinho dos fóruns. E, no caso de São Paulo, um pouco a visão que eu tenho é de que a gente tem fóruns microrregionais muito frágeis, quase inexistentes. Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco nisso. A gente tem aqui várias cidades representando incubadoras, então a gente pensar um pouco, e até, se possível, cada incubadora, se pudesse vir aqui falar um pouco como é que está essa questão, como é que está vendo isso, mesmo que seja incipiente, vamos expor os desafios, o que está faltando. Às vezes, a gente, não coloca a questão até por uma falta de acúmulo, um pouco pelo que o Deni colocou. A participação no movimento ela é muito pelo vivido, né? Você fala de sigla, você fala de um monte de coisa, e se você está chegando agora, você fica, que coisa é essa? Vou sair daqui porque está falando japonês, não estou entendendo nada. Então, acho que às vezes tem gente que avança tanto na discussão política que esquece que tem gente que está chegando, né? E aí eu acho que é importante as incubadoras terem esse papel de formar pessoas e que tenham esse acúmulo. Acho que isso é uma potencialidade nossa de estar formando pessoas que nem o Sig falou, a gente vai no fórum, vai ano que vem vai vir outro, ano que vem vai vir outro, as pessoas já estão um pouco acostumadas. E da gente formar os integrantes dos empreendimentos, principalmente, não ficar a gente apenas sendo coadjuvante no fórum. Acho que tem que, inclusive, eu acho, incentivar a ida dos empreendimentos, bancar transporte, bancar discussão, né, e fazer com que isso seja viável. Mesmo a gente chegou, inclusive, na incubadora a pensar coisas como essa, mas ainda não conseguiu concretizar esses tipos de incentivo concretos mesmo. Outra coisa que eu queria colocar
Quer dizer, eu falei dos microrregionais e do estadual, eu acho que a gente já tem um corpo um pouco mais fortalecido aqui em São Paulo, mas ainda eu acho que falta a participação dos empreendimentos, aí novamente um apelo, porque senão a discussão fica muito abstrata e não fica pé no chão, assim, não fica uma coisa que o empreendimento vai lá e se identifique com pautas reais das suas necessidades. Porque o fórum, queira ou não, ele é um espaço político, é de disputa de poder. Então, se a gente não se apropria disso, vão lá pessoas e tomam conta, vão lá partidos e usam aquilo como instrumento, sim. Acho que às vezes a gente é ingênuo de achar que aquilo não, um mundo colorido, maravilhoso, mas as pessoas têm interesse, estão lá representando a sua ONG, estão lá, enfim, buscando uma oportunidade, os oportunistas que aparecem nos momentos de safra interessante, né? Então, a gente tem um pouco essa clareza e, novamente, o pedido das incubadoras virem falar um pouquinho como que está isso lá dentro. Bom, meu nome é Adriano, eu sou da incubadora de Viçosa, e bem a respeito do que a Lígia estava falando, em relação aos fóruns. A experiência nossa de participação nos fóruns regionais e micro-regionais lá na Zona da Mata, em Minas, são reuniões que a gente tem sérias dificuldades metodológicas, né, por envolver gestores públicos, representantes dos empreendimentos e representantes das entidades de apoio. Essas dificuldades metodológicas, elas às vezes engessam um pouco o processo de aprofundamento da discussão e das intencionalidades políticas, né, dos atores que estão envolvidos no fórum. Eu queria, né, que vocês comentassem um pouquinho assim, dos efeitos dessas debilidades, né, em relação à articulação das bases, né, e as colocações das bases, né, em âmbito nacional, porque lá a gente, né, encontra um pouco essas dificuldades e não só, né, na participação dos formadores, né, que às vezes, né, os formadores ainda não apropriados do trabalho dos fóruns, mas às vezes a gente vê que essas debilidades elas dificultam também o aprofundamento quanto a essa visão de qual perspectiva de transformação que a economia solidária, né, busca, qual a intenção política que os atores sociais envolvidos no fórum estão buscando. Você pode explicar um pouco melhor o que são as dificuldades metodológicas? As dificuldades de conseguir de conseguir amarrar os elementos que são colocados numa reunião que fica muito conturbada, às vezes, por a participação dos empreendimentos, às vezes há sérias dificuldades, né, no envolvimento nas lideranças dos empreendimentos e sérias dificuldades de conseguir fazer essa amarração mesmo, de todos os elementos que são colocados numa reunião de 2 horas, às vezes, assim, sem contar as dificuldades estruturais, né, de conseguir fazer com que a participação seja não tão sazonal, né, tanto dos empreendimentos quanto das entidades de apoio, e às vezes as coisas ficam muito soltas, né, e dificultam o aprofundamento da discussão. Bom dia, meu nome é Mari, sou da ITCP da Unicamp, e na verdade eu não queria fazer umas perguntas, eu queria fazer umas provocações, baseado um pouco na fala que o Daniel fez. Primeiro, acho que a gente tem que tomar alguns cuidados, porque a gente está envolvido demais com essa causa que a gente defende, a gente tem muita paixão quando a gente fala dela, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado e pôr um pouquinho do pé no chão, assim. Primeiro, quando se fala da precarização no trabalho das cooperativas, associações, dos empreendimentos econômicos solidários, né? Eu acho que a gente não pode negar as experiências bem-sucedidas dos direitos aos cooperados, aos associados, mas a gente também tem que reconhecer que existe trabalho precarizado, sim, na economia solidária. Existem pessoas que fazem retiradas muito pequenas, recebem muito mal pelo seu trabalho, sabe? Eu, inclusive, como monitora, acho que eu tenho minha mão de obra precarizada. E eu acho que a gente não pode negar isso, porque negar isso a gente está negando as contradições, a gente está fechando os olhos para a realidade. O segundo momento é quando coloca que se as cooperativas tivessem as mesmas oportunidades que as empresas, a gente poderia dar um salto muito maior, a gente estaria numa situação de igualdade. O que eu acho que também não é bem por aí. Porque o problema não é só sistêmico. Você dizer que se a gente tivesse em pé de igualdade de direitos
com as empresas privadas a economia solidária poderia deslanchar, você está assumindo que todos os problemas internos da economia solidária estão bem resolvidos, a gente só tem o problema do sistema. E aí a gente transfere a nossa responsabilidade de luta e de organização para um agente externo, que é o sistema capitalista. Então, eu acho que não é bem por aí. A gente tem uma responsabilidade de organização popular, que é muito séria, que é muito importante e que é fundamental para que a economia solidária consiga deslanchar. Então, só para a gente tomar esses cuidados. Obrigada pelas questões. A gente vai fechar esse bloco com 5 questões. Tudo bem, Isa? Senão o pessoal vai ficar doido aqui na mesa. Depois a gente abre mais um bloco. A gente ainda tem bastante tempo de debate. Tudo bem? Não, gostei muito das colocações. Muito mesmo. Só uma que foi bem provocativa, que era delicado. Não sei quanto que eu falo, quanto que eu não falo, né? Quanto que eu confio em vocês, quanto que eu não confio. Porque a festa é um momento importante. Inclusive, eu queria até propor, se vocês quiserem, em algum momento, já que eu vou estar aqui hoje à noite, a gente talvez pudesse fazer também uma reunião política com quem está participando nos fóruns, e a gente poder pensar um pouco estratégias e tal. Acho que aí a gente consegue ter uma conversa mais assim, em termos de estratégia. Porque acho que a gente tem que fazer alianças aí. As festas são fundamentais nesse sentido. Bem, eu achei muito legal, por exemplo, o Dene, quando coloca a questão de como trazer os debates dos fóruns para as incubadoras, acho que o SIG vai poder ajudar. Eu não citei muito de São Paulo, né? Acho que o caso que aconteceu no estado de São Paulo, daquela experiência do seminário de comercialização, ela foi também um exemplo muito rico para o resto do Brasil, que respondeu a necessidades concretas de empreendimentos e está trabalhando na perspectiva de construção de respostas. De repente, aí, da construção da certificação participativa, participando, sendo feita, sendo protagonizada pelo fórum. Então, esse é um elemento, é um exemplo de respostas concretas que podem estar vindo. E esse processo, que foi colocado não só pelo Dene, né, mas foi colocado pela Lígia também, do desafio interno das incubadoras, do processo de formação para dentro, dos formadores que vêm, para que eles possam estar a par dos debates, do que está em jogo, para a gente evitar o espontaneísmo ou uma ingenuidade romântica que pode colocar o pessoal como boi de piranha, a gente costuma dizer, né? Então, nesse sentido, eu concordo que é importante ter a rotatividade, mas realmente eu acho que vale a pena valorizar também certos tempos um pouquinho mais longos nas rotatividades que vocês tenham na participação dos fóruns. Mas acho que o SIG vai contribuir mais nisso aí. Eu gostei muito, a Lígia foi muito provocativa com propostas concretas. Eu queria saber, por exemplo, se vocês, na hora que vocês vão fazer esses projetos que vocês vão tentar aprovar por FINEP, PRONINC e tal, vocês estão conseguindo botar recursos para os empreendimentos participarem dos fóruns, entendeu? Porque é isso que garante os fóruns. Os fóruns não têm personalidade jurídica. E se uma incubadora ela entra com um papel concreto, financeiro mesmo, de garantir que os empreendimentos possam participar de reuniões dos fóruns como parte das metas do projeto, eu acho que isso é uma contribuição concreta que a incubadora pode fazer e desmistificar um dos mitos que parcialmente é real, de que milhões de reais vão para o PRONINC e para as universidades. Eu sei que boa parte fica na fundação, né, porque a fundação é esse rei, né, que tira tudo. Mas, enfim, acho que é legal pensar nas metas, incluir metas aí que vão para potencializar os empreendimentos. Acho que vocês já pensam nisso, mas é legal tentar explicitar isso de maneira mais clara nos seus projetos. Gostei da provocação que foi feita pela... O Adriano, ele coloca um debate, que é o debate que eu estava colocando também, é um desafio, viu, Adriano? É um desafio. Conseguir garantir, por exemplo, que a reunião não seja de 2 horas, se colocar para participar, por exemplo, de um GT de metodologia dentro do fórum, para tentar buscar com que a reunião ela aconteça de outra maneira antes de acontecer. Eu acho que esse tipo de contribuição que eu estava querendo dizer, que as incubadoras podem trazer, para arejar um pouco a forma como se dá uma reunião de fórum local. Eu gosto muito da forma como o Fórum Pernambucano e o Fórum de Santa Catarina, catarinense, fazem para se encontrar. As reuniões dos fóruns de Santa Catarina, por exemplo, têm uma característica autogestionária muito legal. Os empreendimentos trazem os produtos, o pessoal com a grana que conseguiu paga os empreendimentos desses produtos, esses produtos é que são utilizados para a refeição que é feita lá, e isso traz sempre um processo de troca de experiência. Esse tipo de coisa, eu acho que areja o debate e traz a base, e a partir daí, você sistematizando, você transforma isso em demandas políticas e consegue fazer o trabalho. Agora, concordo que também a representação é fundamental, a gente tem que trabalhar bem a representação. O tempo todo os fóruns precisam tirar representantes, o tempo todo, e é bom a gente conseguir avançar nesse processo, para não cair também numa coisa que fique num vazio político. Entretanto, a gente tem que valorizar também o que vem dos empreendimentos, como vem.
porque é impressionante como surpreende você estar numa pauta política, o empreendimento vai lá e se coloca de maneira importante. Então, isso é bom valorizar, e talvez a incubadora tenha que aprender com isso. A provocação da Mariana foi muito boa. A gente vai falando empolgado, porque a gente passou, Mariana, por 2 anos de debate interno em que a gente se xingou até a última, né? A gente precisa estar colocando para frente. É um processo, um análogo, é a questão, por exemplo, seja na agroecologia, seja nos orgânicos, né? A gente tem que considerar a transição. Ou seja, que a autogestão ela é uma utopia, mas eu concordo que você não pode perder a responsabilidade que nós temos para trabalhar ela de fato e conseguir avançar no fim das contradições. Eu vou dar um exemplo bem concreto, gente. A gente fala de gênero, mas em Canoas, há pouco tempo atrás, é um empreendimento do Fórum Regional de Canoas, no Rio Grande do Sul. O marido matou a mulher, foi um caso de violência doméstica, com argumentos de que não estava produzindo o suficiente, dentro de um empreendimento de economia solidária. Então, assim, para mostrar, assim, claro, um caso radical e real que acontece nas nossas práticas. Então, a gente tem que trabalhar. E isso que eu estava querendo dizer quando eu falava de a gente tentar ir para um paradigma das práticas, de partir das práticas, de falar sobre elas, e não falar apenas teoricamente, mas dizer como é que nós estamos enfrentando os desafios da autogestão, tanto na nossa incubadora, como também no nosso empreendimento. E na questão da precarização, sim, alertar. Por isso que eu falei daquela ideia do balanço social das cooperativas. Eu acho que é um debate que a gente podia defender, que a gente comece a fazer como exemplo, em vez de a gente só defender como política pública, a gente começar a fazer balanço social dos nossos empreendimentos de economia solidária. E avaliar, tomar coragem de a gente começar a fazer avaliação, sempre inclusiva, num processo de transição, sempre de transição, e não de exclusão. Esse é um desafio que nós temos, que é o conceito de exclusão. Sobre a grande provocação do Brasil local... esse debate aí é um debate intenso, que já tem sido feito, né? Para vocês terem uma noção, nos últimos 2 anos se repassou para o Brasil local algo entre 15 e 20 milhões de reais para um processo que apoiou no máximo 300 a 500 empreendimentos de economia solidária, enquanto que, por exemplo, para a organização do fórum em nível nacional, nesses 2 anos, não deve ter chegado a 800 mil reais, envolvendo 3 mil empreendimentos e mais de 500 entidades de assessoria. Então, a gente percebe que havia, o tempo todo, uma crítica muito forte do Fórum Brasileiro com relação ao processo do Brasil local. Ao mesmo tempo, havia uma situação constrangedora, porque muitos agentes e coordenadores estaduais são parte dos fóruns de economia solidária. Então, a nossa crítica tinha que ser feita com tranquilidade e com muita calma, e também para a gente não jogar fora as Senais como um todo. A gente tem que tomar cuidado, ainda mais num contexto de CPI das ONGs, em que a gente, fazendo críticas dessa natureza, a gente dá margem à direita, ao nosso legislativo maravilhoso, como o Gilmar, né, um cara gente finíssima, a fazerem processos de criminalização ou intensificação da criminalização das ONGs. Então, assim, nós ficamos muito chateados pela situação em que nós ficamos, em que a gente não pôde desencadear um processo de crítica mais aberta, porque o nosso principal parceiro estava envolvido, que é a Senais. A gente tem uma aliança política com a Senais, e a gente percebe que há um processo interno nas Senais, que precisa ser resolvido, e que nós temos feito nas nossas negociações entre a coordenação executiva do Fórum e a Senais, temos feito a crítica de maneira muito clara, de que o Brasil local, enquanto política, não é uma política estruturante, não é uma política que aponta, é um trabalho de ONG. Ele não tem, e ele não parte do princípio de construção, por exemplo, de um comitê gestor coletivo. Agora, o resultado está aí. Não foi só questão burocrática, gente, que fez o Brasil local falir. Se a gente percebe os vários programas de economia solidária da Senais e também programas da SDT, o Secretaria de Desenvolvimento Territorial, no MDA e no MDS, os programas que funcionam são os programas que tiveram respaldo e participação da construção pelos movimentos sociais. O Brasil local falhou porque não estava tendo braço a braço os movimentos sociais. Agora, outros programas da Senais, como, por exemplo, o mapeamento da economia solidária, com todas as críticas, ele tem um grau maior de aceitação, porque a gente teve na construção dele de cabo a rabo. A gente tem corresponsabilidade. Os centros de formação têm problemas, mas a gente teve na construção disso aí de cabo a rabo. As feiras têm problema, mas a gente está junto na construção disso aí, participando dos comitês gestores, participando da própria construção da política. E eles estão ganhando desenhos que têm mais cara de política pública, eles têm cara de coisa que pode ir mais além. E o Brasil local, nossa grande crítica foi essa. E aí o alerta às incubadoras é que, com esse edital aberto, é importante, houve uma sinalização da Senais. A Senais veio conversar com a coordenação executiva do Fórum de Economia Solidária, antes do lançamento desse edital novo do Brasil local, para fazer um meia-culpa generalizado do processo do Brasil local até então. Nós solicitamos uma nota pública da Senais avaliando o programa, acho que a gente tem que avançar nisso,
porque eles não fizeram ainda, mas a gente vai estar avançando nisso. E a gente está com esperanças de que o novo modelo que está vindo, que tem um comitê gestor com participação dos movimentos sociais, tem um processo descentralizado e tal, a gente possa avançar para algo que possa ser muito interessante. Agentes de desenvolvimento local colados a processos de desenvolvimento local. Por isso que eu estava brincando nos fóruns que a gente tem que ter como elemento central. Fóruns, comunidades quilombolas, indígenas e tudo mais. Ou seja, que esteja vinculado a um processo organizativo. E outro elemento que a gente vai ter que debater é a própria questão da precarização que houve, o desrespeito com os funcionários, né, os agentes que ficaram sem receber e que foi dito agora, afirmado, que eles não receberão. O Fórum Paulista, Estadual Paulista, teve uma iniciativa muito rica de questionar isso do ponto de vista mesmo de direitos, e a gente está vendo agora, isso está incipiente ainda, como que a gente pode tentar falar com os outros fóruns para tentar se colocar de maneira mais organizada, num questionamento até inclusive jurídico, né, para ver a questão do recurso que não foi repassado para os agentes no programa anterior. E, politicamente, as incubadoras tentarem participar, no caso do Sudeste, participarem ativamente da construção da proposta que seja feita em consórcio, de alguma maneira. A proposta que vai sair do Brasil local da região, que esteja alinhada com as questões do movimento social, para a gente poder pensar uma política pública. Senão não vira política pública, vira dinheiro que acaba depois do governo. Bom, vamos lá tentar começar também pela pergunta do Dene e da Lígia, sobre como trazer a discussão dos fóruns para dentro das incubadoras, né? Também parece até meio sacanagem responder as perguntas do pessoal da incubadora da USP, né? Mas vou falar um pouco, assim, contar a minha experiência pessoal e falar um pouco de como eu acho que a gente poderia melhorar essa discussão dos fóruns dentro das incubadoras. Eu comecei a participar do Fórum Paulista quando entrei na coordenação da incubadora. Eu acho que eu posso falar que eu demorei entre 6 meses e 1 ano para conseguir ter uma participação qualificada no fórum, assim, até conseguir entender o que está em jogo, por que uma pessoa está falando isso para outra, quais são os interesses em disputa. Foi um processo muito longo mesmo, e é difícil, tem a questão das siglas, e aí tem o centro de formação, tem a rede de formadores, você não consegue imaginar qual a diferença de um para outro, tipo, então é difícil, assim, e aí, depois que eu entrei na coordenação, a gente fez também várias tentativas de trazer o debate dos fóruns para dentro das incubadoras. Mas ficava abstrato, a gente não conseguia aprofundar a discussão, as pessoas não se interessavam. O que eu acho que uma metodologia que poderia tentar, eu acho que é importante que todos os formadores participem das reuniões do fórum, assim, uma vez, quando puder, de ter um plano de cada formador ir para visualizar uma reunião, como ela acontece, e aí depois de visualizar a reunião, a gente faz o debate dentro da incubadora, assim, porque só ver a reunião, a pessoa vai ficar perdida, só fazer o debate vai ficar num plano abstrato, e acho que é uma falha também de formação nossa, de os formadores não ter uma visão mais geral da economia solidária, não vai entender do que a gente está falando, assim. Então, acho que, de repente, todos os formadores se comprometerem aí em uma reunião, pelo menos, e depois a gente puxar o debate, aí manter um ciclo, uma periodicidade de debates do que está acontecendo no fórum, pode ser uma metodologia interessante para trazer o debate com qualidade para dentro da incubadora, assim, né? Aí, acho que um pouco do que a Lígia falou dos fóruns regionais aqui do estado de São Paulo, dos micro-regionais, relatar um pouco os que eu conheço, né? O Fórum Municipal de São Paulo, acho que dos que existem, acho que é o mais frágil. Os elementos da cidade de São Paulo que constroem a economia solidária, quase nenhum participa do Fórum Municipal. É um espaço esvaziado de construção e é um espaço onde a gente sabe, quem conhece, que tem uma coordenação centralizada. Então, o que acontece é que a maior parte das pessoas que estão em São Paulo vão direto para a discussão do Fórum Paulista, né? Do Fórum Estadual. Demais de fóruns regionais, eu conheço o Fórum de Campinas, que parece que tem bastante incidência do poder público, da política pública de economia solidária. Tem um pessoal ligado à igreja, de uma ONG chamada CRCA, e a incubadora da Unicamp que participa, né? Tem o Fórum Metropolitano da região oeste, da metrópole de São Paulo, né? Que aí pega Osasco, Carapicuíba, aquelas cidades ali, que eu participei de uma reunião só, mas também parece bem puxado pelo poder público, já que é uma prefeitura forte na economia solidária, né?
E aí tem o Fórum de São Carlos, que existiu por um tempo, depois desativou e agora parece que estão se retomando a construção, com a participação da incubadora de São Carlos, do poder público e de alguns empreendimentos, inclusive empreendimentos que são formados por ex-membros de incubadora, estão puxando bastante a discussão lá, está bem legal. Acho que aí tem aqui em Assis, o pessoal está procurando construir um fórum. Não sei como está isso agora, mas acho que é interessante também pensar nessa ideia de construção de novos fóruns. E não me lembro de outro fórum. São Bernardo do Campo criou um fórum municipal também. O Fórum de Santo André também, eu estava quase me esquecendo, é um dos fóruns que eu acho mais interessantes, porque tem muitos empreendimentos que sobreviveram à quebra na política pública e estão lá brigando, ocupando a prefeitura para que tenha um mínimo de continuidade, para garantir a participação na Feira de Paranapiacaba, para garantir que eles continuem sendo ouvidos e que continuem sendo sendo parte das políticas públicas do município depois que o PT saiu de lá, depois de vários anos, né? Então, acho que são esses fóruns, de maneira geral, assim, os que estão em São Paulo. Acho que realmente a gente precisa Franca, aqui a gente pode pensar Bauru, outros lugares onde tem incubadoras, como que a gente mapeia grupos e outras entidades que estão construindo lá, que estão participando do movimento. Sobre a participação dos empreendimentos, tem a questão metodológica, acho que o Daniel já respondeu, acho que a gente tem participado das comissões de formação do fórum, né, que acho que são principalmente onde tem espaço para discutir a pauta da reunião, como vai ser construída, o que precisa ser discutido antes da gente encaminhar alguma coisa. Então, é participar da comissão de formação e fazer uma proposta que seja de acordo com os nossos princípios, de acordo com a educação popular, e garantir que as pautas dos fóruns sejam palpáveis para os empreendimentos também, que quando não acontece, a gente sabe que eles não vão voltar. Da questão das políticas públicas, primeiro falar do Oportunidade Solidária, eu acho que a gente tem que encarar numa questão de construção mesmo. Ele teve várias limitações, mas também foi uma política bem pioneira, assim, de economia solidária, uma política massiva de economia solidária, assim, que teve, assim, questões que hoje a gente acha absurdas, né? Esperava que formasse uma cooperativa depois de um curso de 3 meses com pessoas que não se conheciam, mas que também contribuíram para a formulação de políticas públicas que estão sendo implementadas hoje em outros municípios, né? Então, a gente pensar nessa questão progressiva da construção, assim. Do Brasil local eu nem gosto de falar muito, me deixa até meio deprimido. Fui coordenador estadual por 4 meses nesse final do projeto. Senti na pele, assim, as dificuldades políticas e gerenciais do projeto. Estou feliz de que parece que a gente conseguiu avançar, de que mudou totalmente, pelo menos a estruturação no plano geral do projeto, não vai estar mais centralizada, né? Não vai estar mais centralizada num departamento da Senais e não vai mais estar centralizada numa coordenação única. A gente os recursos parece que vão ser divididos e tem entidades boas aí escrevendo projetos para concorrer aos editais. Então, acho que a gente não pode deixar de brigar pelo que não foi pago aos agentes, pelo que as promessas que não foram cumpridas, mas pelo menos eu fico um pouco mais confortável de imaginar que as coisas estão melhorando também, que a gente está caminhando para construir políticas públicas que sejam de acordo com os princípios e que vão ajudar a construir um movimento e não no Brasil local. O que eu senti na minha experiência foi que em muitos locais o movimento de economia solidária saiu enfraquecido. Se a pessoa antes nem sabia o que era economia solidária, ela saiu odiando a economia solidária depois do processo, assim. Então, acho que é uma responsabilidade muito grande que a gente tem que ter na hora de executar e de implementar políticas públicas, pensar nas consequências para o futuro do movimento mesmo. E aí, acho que tem mais a questão da Mari, da precarização, né, dos empreendimentos, da gente não construir a ideia de que a economia solidária é um mar de rosas. Acho que isso é muito importante, principalmente na hora que a gente for falar com os empreendimentos, assim, ou com os potenciais empreendimentos que a gente vai incubar.
a gente dá um sentido bem claro da dificuldade, da luta, né? Uma vez eu vi a Nelza, que é da Univense, que é da Justatrama, que é um dos empreendimentos mais emblemáticos da economia solidária, a cadeia produtiva, desde o algodão até o produto final, super bem posicionado e tal, falando a economia solidária é praticamente feita só de desafios, assim, é um desafio atrás do outro. Então, acho que é bem essa noção que a gente tem que passar, que é uma proposta de construção de uma sociedade diferente, mas que não é fácil, nem mais fácil do que o trabalho subordinado, assim. Acho que é isso. Tem mais um montão de pessoas aqui. A gente está com uma média de 25, 30 minutos para concluir. Então, acho que a gente pode fazer um super bloco com todas as perguntas e aí o pessoal tenta fazer magia aqui para responder, tudo bem? Por favor. Meu nome é Isabelle, sou da ITCP da FGV, né? Fundação Getúlio Vargas, e tenho duas perguntas, são simples. Uma, eu queria saber mais sobre o Programa Nacional de Desenvolvimento e Economia Solidária, que oferece microcrédito e faz o recurso chegar para os empreendimentos, saber mais detalhes. E o outro, esse exemplo do Mato Grosso do Sul, ou se tiver outro, que reúne dentro do espaço do fórum a central de comercialização, fazendo com que os empreendimentos participem. Então, eu acho que é uma estratégia interessante. Então, eu queria saber mais um pouco para tentar trazer aqui para São Paulo, já que a gente, lá da incubadora da FGV, já trabalha com a questão de redes de comercialização. Então, trazer essa pauta, e aí eu acho que é um caldo interessante para atrair eles, e, enfim, porque tem algumas discussões que, né, dá sono. Então, como que realmente trazer para a realidade dos empreendimentos, para a prática também, né, para atrelar os dois. É isso. Meu nome é Edmilson, sou da ITCP da UFLA. Até respondendo ao comentário da Lígia e aqui do Daniel, é que existe fóruns regionais no sul de Minas, até muito forte, tem uma regional em Varginha, agora conseguiram, através do empreendimento, que até as meninas podem até comentar, que chama ALAC, que é uma associação lavense, né, de artesanato e arte culinária, que encabeçou puxar esse fórum, né, ser uma sede regional lá em Lavras. Por incrível que pareça, a incubadora não participou, tá? E o poder público está junto, certo? E Lavras, não sei se é bom ou se é ruim, mas existe a lei estadual, né? Em Minas existe a lei estadual de fomento à economia solidária, e no município foi aprovada uma lei de promoção à economia solidária. E tem uma secretaria que o secretário só disse para o empreendimento nosso. Nós só conversamos com pessoa jurídica.